Tuane, nos conta aí também. Imagino que Então, tenha coisas similares, mas também particularidades, né? sim, eu acho que ouvir Tistelinha é sempre muito gostoso, né? Porque a gente lembra da gente também, né? Acho que isso pra mim é sempre um tapão, assim. Eu sempre lembro é isso aí mesmo. Por mais que a gente esteja nesse papel de liderança e de frente de uma organização social, a gente esquece um pouquinho que a gente também é mulher, que a gente também é ser humano, que a gente também é uma mulher preta. Então, é sempre muito bom a gente trocar entre nós e se ouvir, porque isso, né, exala outras coisas dentro de nós, que às vezes a gente acha que não, mas a gente, né, ainda tá numa bolha, ainda tá no ciclo. Mas, vamos lá, no na ponta dos pés, eu acho que os impactos que a gente mais consegue identificar e que realmente é o nosso foco é trazer para esses jovens o lugar de pertencimento, que eles entendam que eles não estão à margem da sociedade, sabe? Eles fazem parte dessa ferramenta, eles fazem parte dessa engrenagem muito gigantesca, e que eles precisam ocupar esses espaços de diversas formas. Tanto para quebrar o ciclo da violência e da pobreza, e quando eu digo esse ciclo, eu não digo só da fome, enfim, eu digo a pobreza realmente de alma, de cabeça, de entender que achar que determinados lugares, como o centro da cidade, é um lugar que ele nunca vai poder visitar, sabe? Então, eu lembro que a gente lá no comecinho do Na Ponta dos Pés, a gente ouvia as crianças falando assim: ah, eu viajei esse final de semana, você foi para onde? Fui para Penha. Saiu do Complexo Alemão, foi para Penha. 10 minutos de compra. Essa era a viagem das crianças, né? Então, acho que na ponta dos pés, o maior impacto é ampliar esse horizonte dessa juventude para que eles entendam que existe uma sociedade gigantesca e que tem oportunidades, né? Então, hoje a gente tem meninas que estão no Teatro Municipal, que também é lá uma bolha super gigantesca. Então, quando a gente conseguiu ter 3 bailarinas na ponta dos pés estudando no Teatro Municipal, ali, para mim, a gente já derrubou uma grande muralha, né? Porque é muito difícil uma menina preta, uma menina de favela, estar ali dentro, porque ela já compete com grandes escolas, né? É, e é uma estrutura que ainda tem viés preconceituosos quando a gente fala é, de um corpo preto, né? Então, o balé, que é o principal nicho do Na Ponta dos Pés, é uma arte eurocentrista e racista pra caramba. Então, o teu corpo não é o correto, a tua cor não é a correta, o lugar de onde você vem diz muito sobre você. Então, a tua história não é representada dentro daquilo que acontece. Eu digo que o melhor espetáculo que o Na Ponta dos Pés fez foi quando a gente fez um trabalho que veio de dentro das meninas para fora, né? Elas estavam se indagando muito sobre a violência feminina, e aí a gente fez um espetáculo chamado Quem Eu Sou. Foi lindo. Foi mãe chorando, foi menina chorando. A gente contou a história delas, pra elas, por elas. E aí eu comecei realmente a falar, cara, não adianta eu falar pra elas serem um cisne, que elas nunca viram a porra desse pássaro. Elas precisam contar as histórias delas, falar sobre elas. E a partir daí a gente começa a entrar no movimento de trazer o balé clássico para a realidade dessas meninas. Então, a gente não ensina só o balé clássico formalzão eurocentrista, sabe? A gente traz a realidade histórica delas, a gente traz o funk para dentro do movimento, a gente traz o samba para dentro do movimento. E principalmente a gente está começando a gerar renda para essas jovens dentro da arte. Eu tenho 30 anos e eu só fui conseguir viver de arte, eu danço desde os 5 anos. Só consegui receber o meu primeiro salário com arte com 25 anos, né? Então, assim, 20 anos depois. Essas meninas estão recebendo agora, sabe? Elas estão fazendo casamento, elas estão fazendo comercial, elas estão viajando, a gente tá para circular peças, então eu acho que esse é o maior impacto para essa comunidade. E, principalmente, quando a gente fala de passar uma mensagem diferente do que a grande mídia sempre conhece. Então, o Morro do Adeus, o Complexo do Alemão, ele já é super criminalizado, então ele já é conhecido por todas as suas mazelas, mas especificamente o Morro do Adeus, a gente tem trazido outros olhares. Então, o clipe Amarelo do Emicida foi gravado na nossa quadra. As meninas fizeram o clipe, eu participei do clipe. A gente trouxe um outro olhar para aquela quadra, um outro olhar para aquela comunidade. Então, hoje eu mudo a Deus, é onde gravou o clipe do Amarelo, é onde o Luciano Huck foi lá para ver as meninas do balé. Ah, tá, é onde fez o programa Roda. Cara, então é um outro olhar
para esse território que durante muito tempo foi marginalizado. Muitas pessoas tinham medo de ir até o Morro do Adeus por entender que era um território muito hostil, né? Então, eu acho que os impactos eles vão para por dentro dessas linhas, né? Impacto da comunidade, de se ver de outra forma e ter orgulho. Então, é muito lindo quando as meninas chegaram em Navegantes, agora no último mês, e fizeram casamento. Perguntaram de onde elas eram, e elas não tinham vergonha nenhuma. Eu sou do Morro do Adeus, lá no Complexo do Alemão. Nenhuma. Eu tinha super vergonha de falar na minha época. Vida, eu morava em Bom Sucesso, né? Que é assim que a gente fala, morava em Bom Sucesso, não morava a gente fala no bairro. Então, isso traz realmente o lugar que a gente tanto buscou, assim, de como dividir esses lugares e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se sintam partes de tudo isso e que eles podem ocupar todos os espaços. Muito lindo, gente. Tá vendo? É só dar o mundo na mão das pretas que a gente A gente resolve. resolve. Dá pra gente que a gente dá um jeito, querido. Vocês duas falando me veio essa pergunta. Gente, e tá chegando patrocínio aí? Tá chegando investimento social? Como tá? Como que vocês estão bancando? Porque eu escuto, eu também sou ongueira, e eu banquei minha organização por 4 anos. E eu sempre quero mudar, quero diminuir esse tempo, né, para outras empreendedoras sociais e fundadoras de ONGs. E como que tá para vocês? Está tranquilo agora que vocês já têm fama, já aparece na TV? Como que tá? Me conta aí. A gente nem tinha comentado sobre isso, mas ouvindo vocês, eu acho que é importante, né, a gente falar do aspecto financeiro, de financiamento dessas organizações. Olha, para mim aqui é estudando constantemente. Assim, hoje a gente tem uma estabilidade financeira, mas ainda é ano a ano, né? Cada ano é um ano, cada ação é uma ação. Então ainda não é confortável de você falar assim: "Ah, hoje eu vou dormir, não vou estudar sobre gestão financeira". Não. Então, assim, é realmente estudando muito esse lugar, esse nicho, esse mercado. Eh mas hoje a gente consegue dizer que a gente emprega pessoas e que a gente tem um ano estável, mas é ano a ano. Sim, Bacana. concordo com a Tuane, assim, não dá para ser confortável. A gente não tem um patrocínio institucional que nos segure durante 3 anos. A gente não tem um fundo patrimonial, tão falado, fundo patrimonial, né, que a gente pode viver da renda, do rendimento do fundo patrimonial. Não, a gente não tem isso, né? É exatamente isso. É correndo para poder fechar o ano, correndo para fechar o trimestre, né? Chegam algumas Hum. empresas, sim, mas a gente vê que os grandes fundos ainda não chegam em ONGs de base comunitária, né? Os grandes fundos chegam para grandes institutos que não são coordenados e geridos por mulheres como nós, né? Então eu vejo muito isso, assim, o apadrinhamento de pessoa física, é um edital que, pela nossa potência de escrita, né, pela nossa potência Exato. de elaborar um bom projeto, a gente ganha. Empresas que acabam chegando junto, mas que fazem contratos de 1 ano, no máximo 2, que também não banca toda a ONG, banca projeto X, programa Y, então você tem que correr atrás pelas suas vias para os outros programas, né? Porque a gente faz meio que aquele quebra-cabeça, esse um banca, aquele outro banca, aquele não tem ainda, vamos fazer um isso, aquilo outro, mas a gente não consegue viver confortavelmente como os grandes institutos vivem, porque tem um fundo patrimonial, porque tem um instituto por trás. E aí é isso, assim, né, que a gente fala sobre muito da descentralização desses recursos dos grandes institutos para as ONGs de base comunitárias, que são as ONGs fazedoras, né? A gente viu isso no meio da pandemia, que quando tudo fechou, a gente, antes do auxílio emergencial chegar, antes da empresa abrir o cofre dela, a gente já tinha alimentado até a última casa no morro, a gente já tinha Exatamente. alimentado a favela inteira. Então, os grandes A gente não fazedores. sabe nem quantas vezes a gente pode ter pegado Covid. Exatamente, Essa é a eu não fiz um eu teste não até sei, hoje, porque eu já entendeu? sabia que assim, eu não ia poder parar de trabalhar. Então, eu acho que nós somos as grandes fazedoras, mas ainda não somos as grandes captadoras, né? Isso é triste, mas estamos aí. Então, quer dizer, vamos mudar essa realidade. Mas quem tem que mudar a realidade é quem tem o poder da caneta na mão, né? Sem Porque a dúvida. realidade, da realidade, a gente já está mudando.
Então, o Isso. pessoal que está sentado do outro lado aí da mesa, bora se movimentar. Sim. Mas pretas, bonitas e tão poderosas que são, nós estamos lançando esse podcast no mês das mães, mês de maio, né? Quando o Estelinha e a gente estava confabulando, a gente pensou, vamos fazer o podcast? É isso, vamos lançar já agora no Dia das Mães. Vamos. E a gente pensou em tudo isso, pensou também, vamos lançar o coletivo na Lua Nova, porque está nascendo coisa nova. E aí, falando de nascer, de mês das mães, a gente queria falar um pouco sobre isso também. Como é ser mãe, empreender e, às vezes, cuidar de uma comunidade inteira, né? Que imagino que vocês já devam ter passado por isso, ou ainda passam, das pessoas mandando mensagem tarde da noite, batendo na porta. Como é? Como é que equilibra tudo isso? É uma loucura, é uma grande loucura, uma grande insanidade. Cara, eu, por exemplo, durante todo o meu processo de gestação, eu ralei pra caramba, trabalhei a beça, dancei, assim, não tinha barriga que me impedia de fazer nada, gente. Fiz tudo. E aí, quando o Dom nasceu, eu falei, cara, eu vou me dar o luxo de ficar os 6 meses com meu filho em casa e cuidar dele, e cuidar de mim, e vai ser maravilhoso. 1 mês depois, eu não aguentava mais ficar em casa. Eu não aguentava mais. Falei, eu preciso trabalhar, sabe? E saí já com o Dom, então o Dom ficava na sala da administração ali, no carrinho, às vezes no chão, e dá mamar e faz reunião, e enfim, e desce para poder olhar lá na ponta as alas e ver o que está acontecendo, e uma mãe entra na sala chorando porque descobriu que a criança conseguiu o laudo da criança ter o espectro autista, e o que faz, e sabe? Foi uma grande loucura, foi uma grande loucura. E no meio de tudo isso, eu ainda sou uma bailarina. Então eu ainda viajo. E aí eu falei que eu ia ficar 6 meses parada, né? Dom, com 3 meses, eu tive a primeira viagem. Já carreguei ele pra primeira turnê. É, E às vezes, e aí depois, um pouquinho mais pra frente, eu tive o meu primeiro distanciamento do Dom. Cara, e a primeira pessoa que me acolheu foi Estelinha. A primeira mensagem, assim, quando você tá no. Eu quase não apareço nas minhas redes sociais, mas quando eu apareço é sempre pra reclamar, pra chorar e pra desabafar. E aí a tia Estelinha foi a primeira, assim. Sempre, sempre a primeira, pra acolher, porque, pô, ela tem experiência no negócio, entendeu? Ela é safa. E, cara, é sempre uma palavra de calma. Você tá fazendo o melhor por ele, pra você, porque é muito difícil você estar nesse lugar. Às vezes você olha e você fala, nossa, eu tô fazendo por exemplo, eu ajudei ontem uma família, e aí hoje o Dom ficou doente. Aí eu fico, caramba, será que eu não vi o meu filho? Eu parei para ajudar tantas pessoas e eu não olhei para dentro. Então, é um misto de loucura e, ao mesmo tempo, muita cobrança, porque você se cobra o tempo todo se você está sendo o suficiente no seu maternar, no seu trabalho, é, no seu familiar. Eu tenho um companheiro que cumpre o papel dele, né? Eu não falo que ele me ajuda, não, eu falo que ele cumpre o papel dele, né? É, mas ainda assim é muito difícil. Ainda assim sabe, é muita loucura. Eu não sei se eu equilibro os pratos. Eu não sei. Decidi raspar o cabelo. Falei, vou raspar o cabelo, que eu não tô dando conta de um cabelo black gigantesco, entendeu? E cuidar da criança, e o cabelo ficou o quê? 15 dias ali, entendeu? Aguardando uma hidratação. E eu falei, chega, vambora passar a Quase máquina. virando um dread, né, amiga? Entendeu? Eu falei, não, que é isso? Falei, vai ficar feio? Talvez. De repente, eu achei que eu tô mais linda careca. Então, assim, a beleza a gente tem, então o restante a gente se